Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. Fala, criadores de todo o Brasil, meus queridos membros. Agora a gente vai falar um pouco sobre a ovopostura, né? O tempo que cada espécie leva para pôr o ovo, tá? Para ovular, né? E também a gente vai falar sobre os principais problemas daquelas fêmeas que ficam pondo um ovo atrás do outro, tá? Acaba adquirindo esse distúrbio aí e fica pondo um ovo atrás do outro. Vou usar esse espaço novamente para a gente pôr algumas imagens ou informações para vocês, tá? Deixar isso bem claro que a gente, na questão dos problemas, vai falar sobre os principais. Existem vários outros fatores, beleza? Pessoal, no caso da ovulação, o tempo que a fêmea leva para ovular e pôr o ovo. Isso vai ter uma variação, tá? Dependendo da espécie, dependendo do tamanho. Vamos lá. Codorna e galinha. Quem cria codorna ou galinha vai conseguir perceber facilmente que eles põem um ovo por dia. Então a sua ovulação, ela é de 24 horas, tá? Diferente dos psitacídeos, por exemplo. Os psitacídeos, eles vão variar ali, dependendo do tamanho da espécie, de 48 horas até mesmo 72 horas. Os psitacídeos um pouco maiores, eles podem pôr um ovo a cada 72 horas, ou seja, de 3 em 3 dias. Mas a grande maioria põe a cada 48 horas. No caso dos passarinhos, né? Passariformes, vai variar um pouco mais, mas essa variação é um pouco mais curta, né? Dificilmente, não estou dizendo que não possa, mas dificilmente o passariforme, passarinho, né, de menor porte, ele vai colocar um ovo depois de 3 dias. Né? 3 dias um, depois 3 dias outro. Não, geralmente é todos os dias. E tem alguns animais, né, dependendo de muitos outros fatores, também da espécie, tamanho, põe de 24 horas até 48 horas. Então, de 24 horas até 48 horas, tá normal, é considerado normal essa ovulação, tá? Esse tempo aí de espera de um ovo para o outro, beleza? Eu vou só colocar para você aqui uma imagenzinha só para vocês entenderem. Na verdade, já coloquei, né? Então, pessoal, voltando aqui, agora eu vou falar sobre a parte da postura excessiva, aonde a fêmea fica parecendo uma codorna. Fêmea de pássaros, né? Um ovo atrás do outro, um ovo atrás do outro. Muita gente se desespera e já não sabe mais o que fazer. Existem alguns dos principais fatores e a gente vai abordar esses principais. Se for para abordar tudo, a todo momento vai chegar alguém, mas no meu caso não é isso, no meu caso é... A bicha de bode está aparecendo na sombra aqui. Vamos lá. No meu caso é não sei o que, no meu caso é... Então, vai aparecer diversos fatores e cada criador vai ter uma experiência diferente. Ele vai dizer, no meu caso não é isso, mas pode ser aquilo. Então vai ficar uma coisa muito comprida da gente estar aqui, tá? Para tentar pelo menos passar uma informação. Vamos começar pelo um dos que mais acontece e chega a ser até um erro às vezes, que é a estimulação através de polivitamínicos, tá? Os estimulantes. Esses estimulantes, pessoal, se for usado da maneira correta, tá? E se sua ave tiver problema de postura ou uma má alimentação, esses estimulantes eles são viáveis. Tá? Se teu pássaro não tem uma alimentação adequada, se alimenta só de sementes. E as sementes a gente sabe que deixa a desejar na questão nutricional. Principalmente muito pobre em cálcio, muito pobre em aminoácidos. Que é o que a fêmea mais vai precisar para a formação desse ovo ou óvulo da no mesmo. Então, pessoal, o que acontece? Você pega aqueles remedinhos aí, os estimulantes, além deles acelerar esse processo na parte de fertilidade, eles também ajudam fornecendo nutrientes para a formação do óvulo, que posteriormente vai ser o ovo. Então, na época certa, na dosagem certa, isso ajuda, tá? Isso ajuda. Também tem aquele problema de metabolismo que até falei um pouco tempo atrás aí em outro vídeo. Se o metabolismo da fêmea não estiver bem, isso pode atrapalhar. Então,
tem os dois lados da moeda. Existem pessoas que estimulou, secou o vidrinho e a fêmea não pediu gala, não aprontou, não colocou ovo. E pouco tempo depois que ele já tinha deixado para lá, porque passou a época de reproduzir, ela começou a reproduzir. Isso é um distúrbio até perigoso. Acumulou uma grande quantidade de vitaminas, minerais, aminoácidos que estimulam essa reprodução, só que a fêmea não estava pronta, por algum motivo, algum problema, não estava pronta. O que aconteceu? O acúmulo desses estimulantes veio fazer efeito depois. E aí o cara já não consegue mais saber, que está entendendo. Pô, mas eu não dei nada, entendeu? Agora eu não dei nada, já está com 2, 3 meses que eu parei, não sei o quê, e agora está colocando um ovo atrás do outro. Então, pessoal, estimulantes, esses medicamentos aí que a gente encontra, os polivitamínicos, é para aves que têm problema de reproduzir. Se a sua ave tem uma boa alimentação, principalmente à base de ração extrusada, e um balanceamento em tudo aquilo que você fornece, automaticamente tua ave recebe todos os dias uma pequena quantidade daquilo que ela precisa. E essa pequena quantidade é justamente a quantidade que ela vai precisar para metabolizar e fazer essa postura do ovo. Então, dependendo da alimentação, você nem precisa estar dando esses polivitamínicos, fertilizantes, beleza? É porque, infelizmente, aqui no Brasil, virou uma cultura. Época de reprodução, o cara tá lá parecendo tipo uma farmácia. Tem que ter um monte de coisa. Mix disso, mix daquilo, fértil não sei daquilo, fértil não sei o que, fértil naquilo. Então, isso é importante ter. Tem ave que tem uma certa dificuldade para reproduzir normalmente? Tem. Mas se você seguir, né, alguns estímulos naturais principalmente e uma boa alimentação, às vezes isso não tá sendo tão necessário, digamos assim. Os ninhos, tá? Vamos falar sobre os ninhos. Os ninhos é um também dos principais fatores que faz a ave estar ovulando. É um dos mais comuns estimulantes. Vou citar um exemplo para você ver. Vamos citar com calopsita, que recentemente aconteceu comigo aqui. Eu tenho calopsita que eu ganhei, o casal estava doente, tal. Aí tratei, reproduziram. O que foi que eu fiz? Reproduzi, eu tirei o ninho. Deixei 2 meses sem o ninho. 2 meses. Não tive problema de postura, o macho não estava galando a fêmea, nada. 2 meses. Coloquei o ninho, eu digo, vou fazer um teste. Coloquei o ninho, mesmo agora na época que não era para estar reproduzindo, tá uma época já mais fria, começando um pouco mais de frio. Coloquei o ninho, de cara a fêmea foi para dentro do ninho, 2, 3 dias depois já estavam se comunicando, aquele converseiro danado. Então, 5 dias no máximo, o macho já estava galando a fêmea. Então, o ninho é um estimulante muito, como eu posso dizer, muito presente nessa parte aí da reprodução. E é um estimulante natural, então, muita gente, às vezes o cara só tem vamos usar exemplo de calopsita que é o que eu estou falando no momento. Você só tem uma fêmea. Pronto, só tem uma fêmea de calopsita dentro da sua casa, não tem um macho para estar estimulando. E aí, de repente, você vai lá, põe o ninho e ela começa a pôr o ovo, o ninho está estimulando. Tira o ninho, entendeu? Deixa ela fazer esse ciclo, né? Colocar a quantidade de ovo correta, para que você não tire o ninho, ela fique colocando no fundo da gaiola. Além de quebrar o ovo, vai ser um risco que ela de si fica colocando assim. Então, deixa ela fazer o ciclo, deixa ela fazer a choca mesmo, sem ter galado, depois tira o ninho. Não põe mais o ninho para ela quando ela estiver sozinha. Senão você vai estimular ela a entrar novamente nessa postura. Tá? Você pode fazer um teste aí de vocês. Por que no caso dos passariformes, a gente não deixa o ninho o ano todo? Porque isso ia atrapalhar muito a fêmea, inclusive até mesmo na questão da muda. Época de muda, a fêmea caindo algumas penas e tentando ovular por causa do estímulo do ninho. É por isso que todo passarinheiro entende, não, ninho só coloca na época de reproduzir. E tá certo. Beleza? Outra coisa também que pode estar fazendo com que sua fêmea entre nesse processo de reprodução mesmo, sem você querer. Existe aquela coisa da pessoa, né, que realmente quer fazer aquela reprodução, começa todo um tratamento. Mas existe um estimulante natural e comum, que é a presença do macho. Tá, pessoal? Então a presença do macho faz com que a fêmea fique o tempo todo ali sendo estimulada pela presença daquele macho. Então, muitas vezes a gente enfrenta o problema de fêmea que larga o ninho, fêmea que põe no fundo da gaiola, fêmea que não trata os filhotes, fêmea que só põe o ovo, corta a postura, volta a fazer postura novamente, por causa da presença do macho.
sempre, principalmente nos passeriformes, o pessoal chega, leva o macho até onde a fêmea está, né, tipo um criatório, e o que acontece? Ele fica naquela época ali, junto com as fêmeas, para estimular as fêmeas na época de reprodução. O macho galou a fêmea, ou as fêmeas, dependendo de quantas fêmeas a pessoa tenha, automaticamente eu aconselho que a pessoa tire o macho daquele ambiente. As fêmeas estão galadas, deixa elas fazer a postura. Mas existe um problema. Nem todas as fêmeas foram galadas ao mesmo tempo. Então a pessoa continua com o macho lá dentro para estimular a outra fêmea. E às vezes isso pode trazer aí alguns problemas, no caso de ovopostura fêmea, que põe um ovo, mas não deita, põe outro, põe outro, põe outro. Então a presença do macho pode também ser um fator, pode não, é um fator estimulante que pode trazer benefício para quem realmente quer reproduzir e até mesmo malefício, entre aspas, para quem não quer reproduzir, mas a fêmea continua pondo o ovo. Outra coisa interessante é aquela coisa que nós passarinheiros a gente fala, a fêmea ou o macho enfemeou com você. Exatamente. Alguns pássaros, tá, entendem o seu tutor, o seu dono, né, o seu tratador ali, como um parceiro, como fosse um namorado mesmo, entendeu? Existe até macho que enfemia com o dono chega perto, cara, ele fica louco, ele faz aquela dança do costejo, aquela coisa toda. O que acontece, tá, pessoal? Eles encaram você como um namorado. E tem fêmea que fica pondo ovo por causa da presença direto do seu dono ali com ela. Então isso está estimulando. Nesse caso é importante que você trate ela e ponha ela em outro lugar. Ela pode até ver outras pessoas, mas não veja você o tempo todo. A sua presença está sempre estimulando, tá? Mesma coisa é o macho. Eu já vi pessoal procurando o macho. Cara, meu trinca-ferro, cara, tá choco, tá no fundo da gaiola. E quando me vê fica pior. Eu sempre dou a mesma dica. Afasta ele, né? Trata dele, sai de perto dele, deixa ele lá como se estivesse isolado no meio de outras aves, tá? E para tirar o choco, banho de sol, outro trinca-ferro cantando na cara dele, entendeu? Ele sai de choco, que ele é obrigado a sair para defender o território. Então, pessoal, a presença do macho ou até mesmo a sua presença pode ser um fator aí que está estimulando a tua fêmea, tá colocando um ovo atrás do outro. Você tem que fazer uma análise. Se, porventura, você não tem um macho, né, da espécie ali, porventura você não está colocando nenhum fertilizante, não tem ninho, mesmo assim a tua fêmea está ovulando, pode ser a tua presença aí que está fazendo isso, beleza? Ela está te encarando como um parceiro, como se fosse um namorado, e isso tem um problema, porque já que você é o namorado, você é o estímulo, tem que saber dosar, entendeu? O certo seria arrumar um parceiro, colocar outras pessoas para começar a tratar dela também, para ter uma variação, para que não seja sempre você, para que isso não fique ali martelando, estimulando, e ela pondo o ovo atrás do ovo. Existem vários riscos também sobre essa questão do ovo, no final a gente vai falar. A outra coisa que também é a principal, entre essas que eu falei e as outras que possivelmente venham aparecer, é o fotoperíodo. Exatamente. É aquela questão da luz e escuro, né? O ciclo de luz e escuro. Essa é a principal, pessoal. Essa causa distúrbios hormonais, aonde vai fazer com que a fêmea fique sendo... E o macho também, mas o macho, no caso, vai gerar um estresse, vai arrancar a pena, vai puxar o rabo, vai ficar parecendo um cachorrinho, correndo atrás do rabo, entendeu? Mas na fêmea vai estimular muito essa coisa de estar pondo um ovo atrás do outro. Inclusive até faz parte da lei, né? O IBAMA proíbe aquela coisa de você deixar a tua ave dormindo até tarde com luz acesa. Ou dormindo, né? Entre aspas, que na verdade não vai estar dormindo. Enquanto houver luz, não vai estar dormindo. Enquanto houver barulho, não vai estar dormindo. Pode até estar cochilando, mas não está dormindo de fato. Então, assim, se você fica até tarde com luz acesa, assistindo televisão, barulho dentro de casa, e essas aves estão ali recebendo toda essa luminização, né, e esse barulho, tá? Com certeza também vai alterar nessa parte hormonal, aonde tua fêmea pode estar colocando um ovo atrás do outro. Isso também serve como estímulo, inclusive é o maior estímulo, como eu falei no começo desse pedacinho do vídeo. Então, pessoal,
E o que é que a gente sempre tenta passar para as pessoas, né? Eu cometo esse erro, eu já cometi esse erro. Por quê? Porque minha casa é pequena. O lugar onde meus pássaros ficam é um determinado cômodo onde eles ficam. Mas eu tenho pássaros que passam da quantidade que esse cômodo suporta. Então eu acabo colocando em outros lugares da casa. Aqui em casa sempre dorme uma luz acesa. Eu tento deixar a luz onde eles não estão. Mas essa luz ainda reflete em outra parede, em outro lugar. Então aqui em casa também às vezes acontece isso. Mesmo eu tentando minimizar ao máximo. Uma capinha, quando não tem uma capa, um pano, entendeu? Para que fique o mais escuro possível. Aqui em casa também, por ter criança, quem tem criança sabe, criança pequenininha, principalmente quando está nascendo o dente, aquela coisa, dá trabalho para dormir à noite. Então faz barulho, a gente levanta, vai no banheiro, às vezes eu tenho que pegar, tenho que balançar a minha filha. Então isso também atrapalha um pouco esse sono. Tá, pessoal? Então a gente sabe que dependendo, né, das suas condições e do ambiente, né, em que você e as aves estão, às vezes não tem muita coisa para fazer. Você pode ajudar a minimizar. Tá? Você vê na natureza, essa questão do fotoperíodo. Na natureza, quando é no verão, tá, as aves reproduzem com maior quantidade, ou seja, nascem mais filhotes. Né? Quando é no inverno, como os dias do inverno são mais curtos, né, a noite um pouco mais longa, nasce menos filhote. Então essa coisa do fotoperíodo da luz, ela realmente faz muita diferença nas aves, beleza, pessoal? Outra pessoa uma vez me falou: Márcio, mas essa luz tem que ser só a luz natural? E se for uma luz de casa? É exatamente isso que eu acabei de falar. As luzes acesas no horário que era para a ave estar dormindo, ela também está estimulando e pode causar um distúrbio hormonal, aonde essa fêmea vai começar a ovular, mesmo sem você querer que ela ovulasse, que ela reproduzisse naquela época. E pode trazer esse problema de estar colocando um ovo atrás do outro, o que é muito perigoso. Eu vou falar só um pouquinho aqui, que senão o vídeo já está muito grande, sobre isso, beleza? Só para terminar o vídeo, vamos falar um pouquinho, vou tentar ser breve, tá? Nem vou estar dando muita explicação. Os riscos, tá? E os problemas que pode trazer essa coisa da fêmea ficar pondo um ovo atrás do outro. Se essa fêmea for bem alimentada, tá, com um alimento nutritivo, bom, de boa qualidade, mas em compensação equilibrado, até que essa fêmea não vai sofrer muito. Só que sofre na parte de aumenta a incidência de ovo preso, ovo retido, tá? Então isso é um risco. Tem pessoas que não percebem, quando vem ver a fêmea já está bem mal, e às vezes cai num feriado no final de semana e não tem um veterinário para atender, a pessoa não sabe massagear para ajudar a remover esse ovo e pode perder essa fêmea. Então é um risco grave, tá? Outra coisa também, quando a sua fêmea é tratada apenas com a base de alimento, principalmente de sementes, ela não tem recursos necessários dentro do seu corpo, dentro do seu organismo, para estar formulando tantos ovos. Na verdade, ela nem teria, ela já tem que se desdobrar para formular imagine vários ovos. Isso pode trazer um risco muito grande, tá? A deficiência de cálcio é um dos principais fatores de problema de ovulação, né, e de pôr o ovo. Até para pôr o ovo, o cálcio também está envolvido. Primeiro, o cálcio também ajuda na compressão muscular. Ela pôr o ovo, ela tem que expulsar o ovo. E essa parte, né, ali do oviduto, automaticamente vai fazendo aquela compressão, a musculatura vai tipo meio que forçando, expulsando o ovo para o ovo sair chegar até a passagem da cloaca. Então, quando o ovo está mole, a fêmea vai fazer a compressão, né? A musculatura vai tentar empurrar esse ovo, só que o ovo não está rígido. E o que acontece? Quando a musculatura aperta esse ovo, o ovo amassa. E aí ele não vai para frente, ele fica só tipo como se estivesse apilando o ovo, mas ele não vai para frente. Porque ela amassa e a pressão que foi feita não surgiu o efeito esperado. Então a casca do ovo mole traz um risco muito grande. E a maioria das vezes o ovo que está preso, ou ele é grande demais, não consegue passar, às vezes nem pela vagina, tá? Para chegar até a cloaca, né? Que já fica bem próximo. E às vezes ele é tão grande que não consegue passar pela vagina, fica preso na própria saída da vagina. Depois existe o risco também de ele ficar preso na saída da cloaca. Às vezes quando o ovo ele é meio que
vamos falar aí, meio que deficiente em seu tamanho, né? Ele é grande demais, aí ela não tem passagem, tá? E tem essa questão da casca do ovo mole, tá? A musculatura não consegue fazer expulsar esse ovo. Vamos falar da maneira mais que todo mundo entenda. Outra coisa também, quando a fêmea não tem material dentro do seu organismo, automaticamente ele vai tirar de onde? Vai tirar da sua estrutura. No caso do cálcio, vai tirar dos ossos. Isso pode trazer um problema sério, tá? Porque vai fragilizar esses ossos. Depois a gente vai falar um pouco sobre a formação óssea das aves, tá? E isso pode trazer problema sério, tá? Até questão de osso mole. Não é mole que vai ficar balangando, né? Mas é mole de chegar a ter um certo grau de entortamento, vamos falar assim. Entortou um pouco, porque não está com cálcio o suficiente para manter ele rígido. Tá? Então, pode acontecer isso também. Sem contar que não vai ter também os aminoácidos essenciais que forma a albumina, que é a clara do ovo, tá? E que essa clara, na verdade, ela vai fornecer a parte de proteína do ovo. Então, o filhote, mesmo que você tenha galado, não vai se desenvolver direito, beleza? A falta de proteína. A aminoácido, que é a albumina, que é a clara. Então, pra vocês entenderem, tá tudo em uma coisa só, né? Dentro de um ciclo. Beleza, pessoal? Tentei ser breve aí, o vídeo ficou muito grande, mas não tem como falar sem dar alguns exemplos e aí acaba aumentando aí. Valeu mais uma vez, muito obrigado aos membros. Esse vídeo vai ficar só para os membros. Não sei se daqui 3, 4, 5 meses, um ano eu jogo lá no canal. Muito obrigado a todos vocês aí, tamo junto.